Sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX, começando nossa programação na noite de hoje, dia 2 de junho de 2022. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Teremos na nossa programação horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais. Teremos também a participação do nosso amigo Daniel Camporini, que hoje vai trazer outros relatos interessantes sobre as emissoras piratas e clandestinas. Teremos também aquela viagem no túnel do tempo. Vamos ouvir áudios históricos da HCJB, direto do Equador. Vamos ouvir o intervalo do sinal e também parte do programa DXHXJB Internacional. E várias escutas dos amigos, ok? Além também dos logs do nosso amigo José Ronaldo Xavier, direto de Cabedelo, na Paraíba. Ok, amigos? Então sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX, começando a nossa programação. Nossa Rádio DX, o que você merece. Rádio Romênia Internacional, transmite sua programação em idioma espanhol das 19 às 20 horas UTC em 9.610 e 11.850 kHz para a Espanha, das 21 às 22 horas UTC em 9.620 kHz em DRM e em 11.650 kHz para a Argentina e Brasil, das 23 às 0 hora UTC em 9.700 e 11.650 kHz para a América do Sul, em 9.760 e 11.800 kHz para a América Central, das 2 às 3 horas UTC em 9.440 e 11.945 kHz para a América do Sul, em 9.700 e 11.780 kHz para a América Central. A KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol de 1 às 2 horas UTC em 11.880 kHz para a América do Sul, das 2 às 3 horas UTC em 15.575 kHz para a América do Norte, das 11 às 12 horas UTC em 11.795 kHz para a América do Sul, das 17 às 18 horas UTC em 9.740 kHz para a Europa. A Palavra Alegre, da World Christian Broadcasting, transmite sua programação em idioma português das 21 às 23 horas UTC em 9.765 kHz para a América do Sul. Anteriormente, a Palavra Alegre estava transmitindo apenas 1 hora diária e agora passa a transmitir no novo período radial A22, 2 horas diárias de programação. A WBCQ, da World Last Chance, transmite sua programação em idioma português das 7 às 7h58 horas UTC em 9.330 kHz, das 22 às 22h58 UTC em 9.330 kHz, das 23 às 0 horas e 55 UTC em 9.330 kHz. A Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol de 1 às 2 horas UTC em 7.260 e 9.870 kHz para a Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul, das 17h30 às 18h30 horas UTC em 11.930 kHz para a Espanha e Europa. A WBCQ, da World Last Chance, transmite sua programação em idioma espanhol das 6 às 6h58 horas UTC em 9.330 kHz, das 10 às 11h58 horas UTC em 9.330 kHz, das 12 às 13h55 horas UTC em 9.330 kHz. Por fim, das 22 às 22h58 horas UTC em 9.330 kHz. A Rádio Taiwan transmite sua programação em idioma espanhol por meio da Rádio Miami Internacional
de 1 a 1h30 hora UTC em 5.800 kHz para a América do Sul, das 2 às 2h30 hora UTC em 5.010 kHz para a América Central e Cuba, e por fim das 22 às 22h30 horas UTC em 5.850 e 7.780 kHz para a Espanha. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma espanhol de segunda a sexta-feira, das 15 às 23 horas UTC, em 11.670 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 15.520 kHz para o Oriente Médio, Índico e Gran Sol, de segunda a sexta-feira, das 18 às 2 horas UTC, em 11.940 kHz para a América do Sul, e em 17.855 kHz para a América do Norte. Aos sábados e domingos, das 14 às 22 horas UTC, em 11.670 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 11.940 kHz para a América do Sul, em 17.855 kHz para a América do Norte e em 15.520 kHz para o Oriente Médio e Índico. A Rádio A Voz do Vietnã transmite sua programação em idioma espanhol das 18 às 18h30 horas UTC em 11.885 kHz e das 21 às 21h30 horas UTC em 11.885 kHz. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa é a sua rádio. A Armênia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol das 19 às 20 horas UTC e 9. Olá amigos, acabamos de ouvir os horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais. Agora vamos ouvir História de Rádio com nosso amigo Daniel Camporini, que hoje nos traz relatos interessantes sobre emissoras piratas e clandestinas. Vamos ouvir. Em Brasil. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. En los tiempos previos al inicio de la Segunda Guerra Mundial ya se había iniciado una guerra en las ondas, fundamentalmente entre alemanes y británicos, quienes poseían fuertes sistemas de radiodifusión, tanto en la onda media como en la onda corta. En 1938 surge un pequeño movimiento opositor al nacionalsocialismo, que desde el exterior y por medio de transmisiones de onda corta realizó llamados incitando a la resistencia a la población alemana. Esta operación, organizada por el llamado Partido de la Libertad Alemana, tuvo una corta existencia, apenas un poco más de 3 meses, pero dejó sembrada la duda sobre si se la debía considerar una emisora clandestina o quizás una radio pirata. En enero de 1938, Hitler ya llevaba 5 años en el poder, y durante este tiempo, el periodista Karl Spieker había estado viviendo su exilio en Francia e Inglaterra. A fines de 1936, junto a Otto Klepper, había fundado el Partido de la Libertad Alemana, y no conformes con sus publicaciones en la prensa gráfica, decidieron emplear los modernos medios electrónicos para resistir al nazismo, para lo cual emplearon un viejo buque pesquero registrado en Inglaterra, bautizado como Amigo Fiel, desde el cual realizaron transmisiones radiales hacia Alemania. La emisora se identificaba como emisora del Partido de la Libertad Alemana y fue montada con el apoyo de 2 ingenieros holandeses que trabajaban en Hilversum. Su transmisor poseía una potencia máxima de 5 kilovatios y había sido mejorado por ingenieros británicos en un total secreto. Ni siquiera las autoridades británicas estaban al tanto de su existencia. Empleaba la frecuencia de 7.842 kilociclos en la longitud de onda de los 38,26 metros. Achtung, Achtung, der deutsche Freiheitssender verliest im Folgenden eine Botschaft, die der ehemalige Senatspräsident der Freien Stadt Danzig, Hermann Rauschning, soeben an das deutsche Volk erlassen hat. Die Furcht geht in Deutschland um. Wir wagen noch nicht, es uns voll einzugestehen, was da im Osten heraufwächst. Und es wächst nicht bloß im Osten herauf.
Es steigt mitten unter uns hoch die zweite Revolution Hitler. Hat sie auf Eis gelegt. Su nombre llevó a la confusión a los servicios de escucha en Alemania, pues se la confundía con otra emisora instalada por ese tiempo en España. Karl Speaker residía en París y desde allí enviaba los guiones a transmitir dirigidos a puertos en donde el amigo fiel amarraría para reaprovisionarse. Un gran misterio de esta emisora era el apoyo financiero que esta operación recibía, y Speaker jamás comentó sobre ello. Se especula que el costo debió ser alto, pues estaban los sueldos de los 8 tripulantes, los alimentos y bebidas, el carbón para las calderas y el combustible para el generador eléctrico y el transmisor. Se cree que el servicio secreto británico estuvo involucrado a través de una empresa denominada Cable and Wireless Company. La realidad a bordo de la pequeña e incómoda nave causó considerables dificultades y condiciones de vida extremadamente duras a la tripulación, que enfrentaba la realidad con valentía e idealismo. Jacob Altmaier y Ernest Langendorf, 2 socialdemócratas, fueron los editores y moderadores a bordo de la nave. Ambos hombres habían huido de Alemania en los años 30 y vivían en el exilio. No hay demasiados datos, pero se cree que los programas se emitían diariamente desde las 19:30 hasta las 20 horas y desde las 22 hasta las 22:30. Cuando el clima era adverso, el barco quedaba en el puerto y se cancelaban las transmisiones. Los programas contenían noticias internacionales, pero básicamente hablaban de la situación interna de Alemania. Se abastecían de noticias cuando amarraban a través de la prensa escrita o se escuchaban las transmisiones en alemán, inglés, francés y suizo de radios europeas. El cierre de la emisora se produjo en la noche del 12 al 13 de abril de 1938, luego de más de 3 meses de transmisiones, debido a las presiones que sufría Speaker en Francia por parte de las autoridades locales para que el buque abandonara aguas territoriales francesas. El buque entonces se dirigió a aguas holandesas, donde amarró y le fueron secuestrados los equipos a bordo y jamás retornó al aire. Gibt es keinen, der sein verwirrtes Leben daran setzt, dieses Tier aus dem Abgrund zu beseitigen wie einen tollen Hund? Schreit nicht alles in Deutschland, jemand soll uns helfen, soll uns von dem Alt befreien. Wer soll befreien? Göring, Schacht, selbst mitschuldig, Verstrickte. Wer kann befreien? Einer nur, das Volk, wenn es aufsteht und Schluss ruft. Die Armee kann helfen, alle die Männer, die in einem sinnlosen Krieg verbluten. Heute ist noch Zeit. Morgen nicht mehr. Morgen bricht Deutschland auseinander und mitten durch seinen Leib geht der Graben, der Asien vom Abendlande trennt. Achtung, Achtung, die erste Abendsendung des deutschen Freiheitssenders auf Welle 29,8 ist beendet. In einer halben Stunde kommen wir wieder, diesmal auf Welle 40. Auf Wiederhören. Con la llegada del nacionalsocialismo al poder en la Alemania de 1933 y con Adolfo Hitler en el poder, el Partido Comunista Alemán fue prohibido y sus líderes más importantes debieron buscar refugio en otros países europeos. 2 de ellos, Franz Dahlem y Gerhard Eisler, residentes en la ciudad de Madrid, solicitaron y recibieron el permiso del ministro de Información del Frente del Pueblo, Jesús Hernández, para instalar una emisora de radio con el propósito de realizar transmisiones antifascistas en dirección a Alemania. La emisora recibió el nombre de Deutscher Freiheitssender y salió al aire por primera vez el 19 de enero de 1939 en la frecuencia de 10.067 kilociclos, longitud de onda de 29,8 metros, identificándose al aire como la emisora del Partido de la Libertad Alemana. Su estudio se encontraba en el centro de Madrid y la planta transmisora en Pozuelo del Rey, a unos 50 kilómetros de la capital española. Achtung, Achtung, die erste Abendsendung des deutschen Freiheitssenders auf Welle 29,8 ist beendet. In einer halben Stunde kommen wir wieder, diesmal auf Welle 40. Auf Wiederhören. Spaniens Himmel breitet seine Sterne über unsere Schützengräben aus. Und der Morgen grüßt schon aus der Ferne, bald geht es zum neuen Kampf hinaus. Die Heimat ist frei. En sus primeros días, la emisora fue el portavoz del Partido Comunista Alemán y más tarde fue puesta al servicio del Comité del Frente Popular, cuya base estaba en París, el que también era conocido como el Círculo Lutetia.
Debido a esto, la emisora permitió que muchas personalidades de la cultura y la ciencia tomaran parte de estas transmisiones. Bertolt Brecht, Willy Bredel, Albert Einstein, Ernest Hemingway, Heinrich y Thomas Mann, por mencionar algunos de ellos. El propósito de la emisora era el de hacer llegar a la población alemana la realidad del fascismo. Les informó sobre cómo la Legión Cóndor bombardeó la ciudad de Guernica y advirtió enérgicamente los peligros de una futura guerra en Europa. Se daban también instrucciones para el cambio de gobierno, se incentivaba la resistencia y la realización de actos de sabotaje, siempre dando la sensación al oyente que la emisora se encontraba en algún lugar de Alemania. Heil Hitler! Melde mich zur Stelle, Herr Obersturmbannführer Krause. Donnerwetter, wo stecken Sie, Knutzen? Ich habe gesagt, pünktlich 9 Uhr. Jetzt ist es 9:05 Uhr. Ich war Skifahren. Skifahren? Ja, glauben Sie, Sie werden von der deutschen Reichsregierung bezahlt, um Wintersport zu treiben? Sie norwegischer Untermensch. Verzeihung, ich bin voll Arier und voll German. Ein Vollidiot sind Sie. Der verdammte Freiheitssender hat schon wieder gefunkt. Und Sie gehen Skifahren. Ich war auf einer Spur. Auf einer weiblichen Spur, was? Es ist uns bekannt, dass Sie Weiber nachspüren. Ich habe mich verlobt. Gratuliere. Mit einer gewissen Ingrid Thorbeck, Tochter des Lehnsmanns von Lofthus, nicht wahr? Sie sehen, ich weiß, mit wem Sie umgehen. Für uns gibt es kein Privatleben. Jawohl. Ich habe mich mit Ingrid Thorbeck verlobt. Im Berufsinteresse. Wieso? Hat das Frauenzimmer Beziehungen zur Untergrundbewegung? Jeder Norweger, der kein Nazi ist, hat Beziehung zur Untergrundbewegung. So? Und weiß Ihre Braut was über den Freiheitssender? Vielleicht. Ich muss erst ihr Zutrauen gewinnen, um sie auszuhorchen. Hören Sie mal, Knutzen. Es sind 10.000 Mark auf den Freiheitssender gesetzt. Casi de inmediato, el gobierno alemán inició su búsqueda a través de la Gestapo, la que por supuesto resultó infructuosa. Pero esto obligaba a la estación a cambiar varias veces de frecuencia. Algunas de estas fueron los 7.320, 9.450 y 9.830 kilociclos. Con la derrota del gobierno republicano en la Guerra Civil Española, Madrid cae el 28 de marzo de 1939, las transmisiones de la estación fueron cerradas y sus trabajadores debieron huir de la ciudad para buscar algún refugio en otro lugar de Europa. Misteriosamente, al poco tiempo, una emisora apareció en el aire empleando el mismo nombre, pero esta no tenía relación alguna con la emisora madrileña. Esta se encontraba en la ciudad de París y recibía el apoyo del gobierno francés, que estaba muy interesado en contrarrestar la propaganda alemana, pero esta nunca llegó a tener la popularidad de la estación original. La emisora, montada en París, era operada por Werner Thormann y Wilhelm Musenberg, un fuerte opositor al nazismo y un ferviente propagandista del estalinismo. Wilhelm Musenberg es considerado el creador de la propaganda política moderna, un desconocido para muchos y un olvidado también de la historia. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camporini. Olá, amigos e amigas. Ouvimos aí um interessante relato do nosso amigo Daniel Camporini, que nos trouxe aí a história das emissoras piratas e clandestinas que existiram na Espanha, na Alemanha e outros países europeus. Ok? Agora vamos à primeira notícia de Ecos de hoje, que nos chega realmente de forma triste desde a Grã-Bretanha. A BBC de Londres anuncia demissões em massa, eliminará 1.000 empregos e fechará serviços para a transformação digital. A emissora pública britânica BBC anunciou dias atrás que cortará 1.000 empregos como parte de um plano para acelerar sua mudança para a tecnologia digital e economizar dinheiro diante dos cortes no orçamento do governo. A entidade britânica, que já sofreu vários cortes orçamentários nos últimos anos, e vê o público mais jovem escapar. Está sob pressão desde que o executivo de Boris Johnson decidiu congelar um imposto audiovisual com o qual é financiada por 2 anos. As novas medidas anunciadas em comunicado visam poupar 500 milhões de libras por ano, ou seja, 629 milhões de dólares, ou até mesmo 586 milhões de euros. Com o objetivo de construir uma organização de mídia de serviço público digital em primeiro lugar, a BBC, que mudaria com o ritmo do mundo moderno, dando ao público o conteúdo que eles querem, da maneira que eles querem,
A rede criará um único canal de notícias de televisão 24 horas por dia para o Reino Unido e no exterior, assumindo a BBC World. Destes 200 milhões serão destinados a compensar o congelamento de receitas em um período de forte inflação, enquanto o restante será investido na construção de uma BBC que priorize o meio digital, explicou o diretor Tim Davie em mensagem ao pessoal. Os planos incluem a criação de um único canal da BBC News para o público atualmente separado do Reino Unido e internacional, enquanto mantém a capacidade de transmitir conteúdo separado para diferentes eventos. Alguns serviços em língua estrangeira também se tornarão exclusivamente online e as transmissões de rádio de ondas longas serão descontinuadas. Isso significará 1.000 empregos a menos, de um total atual de cerca de 22 mil funcionários. A emissora enfrenta reivindicações crescentes desde o controverso referendo do Brexit no Reino Unido em 2016, por seu viés político e por promover uma agenda liberal focada em Londres. A BBC, fundada pela Royal Charter e operando independentemente do governo, enfrentou acusações semelhantes da esquerda política. Críticos acusaram a Secretaria da Cultura, Nadine Dorries, de vandalismo cultural e de destruir uma instituição britânica de renome mundial quando ela anunciou o congelamento das taxas de licenciamento. A taxa paga por todos os lares com televisão financia os serviços de televisão, rádio e online da BBC, bem como a programação, grande parte da qual é exportada comercialmente para o mundo. Os defensores argumentam que a taxa atualmente de €159 para uma TV em cores oferece uma excelente relação custo-benefício a uma variedade de serviços, desde notícias e assuntos atuais até documentários sobre a vida selvagem, produção infantil, teatro e música. Mas opositores, incluindo emissoras comerciais rivais, há muito reclamam que o modelo de financiamento garantido, que criminaliza quem não paga, é injusto. Ok, amigos? Então essa notícia aí, realmente, de 1.000 empregos a menos na Europa, tendo em vista a situação já que se encontra por lá devido à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Bom, mas agora vamos fazer aquela viagem no tempo e ouvir a HCJB, a voz dos Andes. Vamos ouvir aí o sinal de intervalo e também um pouco do programa DX HCJB Internacional. E aí vamos ouvir. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. O Clube de Rádio Ouvinte Internacional DX Clube Sem Fronteiras convida todos os DXistas, radioescutas, radioamadores e população em geral para participar do 6º Encontro de Radioamadores de Caruaru. O encontro será realizado no dia 12 de junho de 2022, das 9 às 16 horas no Centro de Compras Polo Caruaru, na cidade de Caruaru, em Pernambuco. No encontro terá palestras, feirinha de rádios e equipamentos, eletrotroca e uma estação de radioamador montada no encontro. Uma realização do DX Clube. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Radio HCJB, die Stimme der Anden, aus Quito, der Hauptstadt Ecuadors.
HCJB. Hoje, Cristo Jesus bendiz. Com a bênção do Divino Mestre, apresentamos DX Internacional QRV. Saudações da equipe da HCJB Global a você, Rádio Escuta na Sintonia. Victorino e Ingrid, em nome da HCJB, juntamente com parceiros de vários clubes dexistas, trazem notícias e informações sobre rádio. A HCJB Global é a sua voz dos Andes. Nossas transmissões vêm de Quito, no Equador, no seguinte esquema. Das 17 horas e 30 minutos até as 20 horas, horário TC, em 19 metros, em 15.295 kHz. Das 23 horas até as 2h30 da manhã, horário TC, em 25 metros, 11.920 kHz. Nossa transmissão digital é das 15 às 17 horas, horário TC, em 11.705 kHz. HCJB, Caixa Postal 16050, CEP 81611-970, Curitiba, Paraná. Telefone 41-3376-3553. Nosso endereço eletrônico é hcjb@hcjb.com.br. Você também pode ouvir a nossa programação pela internet. Entra na nossa página www.hcjb.com.br. Este é o endereço para o qual você pode enviar o seu informe de recepção e entrar em contato conosco. E todos os que enviam o seu informe são contemplados com o cartão QSL, que este ano traz fatos históricos da primeira emissora missionária internacional, a sua HCJB, a Voz dos Andes. Confirma o recebimento do informe de recepção do Paulo César Santos de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e do Moacir, ou do José Moacir Portera de Melo, de Pontes e Lacerda, Mato Grosso. Ele menciona a boa recepção, exceto ligeiro desvanecimento. Para o Paulo César e para o Moacir, enviamos como resposta o QSL e agradecemos ao Moacir por colaborar no envio de selos para facilitar o envio da resposta. Você vai ouvir agora uma colaboração do DX Clube do Brasil, aqui no seu DX HCJB. Eu sou Danilo Nonato e hoje trago para vocês um artigo escrito pelo Márcio Pontes, um dos editores do DX Clube do Brasil, que reside em Registro, no estado de São Paulo. Ele escreveu o seguinte: prezados amigos, num desses raros momentos de folga, à noite, pude comprovar de verdade que o DEGEM, o DE 1103 e a antena RGP3 foram feitos sob medidas, um para o outro. Estes equipamentos estão entre os mais usados por dexista de onda média aqui no Brasil. Quem me dera possuir um equipamento destes quando me iniciei no dexismo, há quase 20 anos atrás. De posse de um DE 1103, recém-chegado ao meu chaque, e de minha velha RGP3, comecei a monitorar a QRG de 1580 kHz. Assim, pude achar e separar 3 estações apenas girando o conjunto. Claro que já havia feito isto com o Sony, o 7600 GR, e com o Grund, o YB400. Porém, o DEGEM tem um sabor diferente, mesmo com sua simplicidade. Não deixa nada a desejar a estes receptores. Seu áudio é para mim, claro que isto é muito pessoal, superior ao do Sony. E a sensibilidade e seletividade comparáveis ao YB400 da Grund. Se algum amigo possui estes equipamentos, a antena RGP3 mais o DEGEM 1103 e não conseguiu um bom resultado, eu creio que é só uma questão operacional.
pois os resultados obtidos pela maioria dos DXistas têm sido satisfatórios com estes equipamentos. O conjunto tem que ser usado com muita técnica, que para mim foi aprendido com horas e horas de escutas. Pode parecer como chover no molhado para muitos veteranos, mas eis algumas dicas que podem ser de ajuda para os mais novos. O uso de uma mesa giratória é extremamente necessária, pois a grande jogada deste conjunto é a direcionalidade. Embora você possa usar o rádio e a antena sobre a mesa, não será tão fácil girar o conjunto a cada fade para achar outras emissoras. Procure uma posição no seu rádio em que a antena tenha um melhor rendimento. Não deixe o rádio centrado sobre a mesa só para manter a estética. Nunca deixe o receptor encostado na antena. Isto dificulta a sintonia da antena e compromete a seletividade. Eu uso entre 8 a 9 centímetros de distância. Use o atenuador de sinal, a chave LODX, na posição local, pois na posição DX, o circuito do rádio poderá sofrer um overload. Em um caso extremo, pode-se usar o rádio na posição DX, depois de sintonizado a antena. Gire vagarosamente o knob da antena. Haverá um ponto em que o sinal sumirá para em seguida reaparecer amplificado. Este é o ponto de ressonância. Eu, particularmente, avanço ainda um pouquinho mais, pois para mim parece que limpa mais o sinal. Enfim, este é o início. Claro que os experts devem ter seus truques secretos. Porém, creio que com estas dicas, muitos poderão tirar melhor aproveito de seus equipamentos. E quem sabe, aquele amigo que se achava frustrado por não ter conseguido um bom resultado, poderá rever seu conceito sobre esta dupla dinâmica. Ainda tenho a comentar que vocês poderão encontrar o Degen, o DE1103 e a legítima antena, a RGP3, feita com exclusividade para o DX Clube do Brasil e uma excelente mesa giratória, no site do nosso amigo Renato Liana, o www.amantesdoradio.com.br. Portanto, este foi o registro do amigo Márcio Pontes, um dos editores do DX Clube do Brasil, que reside lá na cidade de Registro, no estado de São Paulo. De Ouro Preto, em Minas Gerais, falou Danilo Nonato. Um forte 73 a todos. Alô, amigos ouvintes, aqui fala Ulisses Galete, de Itatiba, São Paulo. Hoje iremos conversar sobre o rádio nos momentos de lazer. O que me motivou a falar sobre este assunto foi uma matéria com este título que está no blog do DXista Sarmento Campos, cujo endereço passo agora para os ouvintes. Anotem: blog.sarmento.eng.br. Repetindo: blog.sarmento.eng.br. Eng como ENG. Vamos lá. Segundo o depoimento do Sarmento Campos, no referido blog, um dos maiores ofensores à prática da sintonia de emissoras de ondas curtas, além do declínio das transmissões provocados pelos cortes de orçamentos governamentais, é o ruído elétrico produzido em quantidade cada vez maior nas grandes cidades. Lâmpadas fluorescentes, torres de alta tensão, grande proliferação de aparelhos eletrônicos de todos os tipos, como televisores, computadores, enfim, uma pleiade de fontes de interferências que não só são transportadas pela rede elétrica, mas também são irradiadas no éter e agridem a recepção de sinais de rádio, notadamente nas faixas de ondas médias, ondas tropicais e curtas. Uma forma de se buscar melhores condições de recepção é aproveitar as oportunidades em locais afastados dos grandes centros, tais como praias, campos,
lagos, fazendas, enfim, locais menos afetados por tais perturbações artificiais. Em ocasiões como viagens para o campo, ou até em locais urbanos, porém com mais áreas verdes e com condições de acesso, driblando a atual onda de violência urbana exacerbada nos grandes centros, temos a chance de esticar um fio em alguma árvore e conectar a um rádio portátil, e de posse de um fone de ouvido, captar muitas emissoras interessantes que até então estavam cobertas pelo ruído elétrico. Para exemplificar, relata o Sarmento, em um período de estadia no Hotel Fazenda Cascatinha, em Mendes, no interior do estado do Rio, com o rádio portátil Sony CW7600GR em um fio de 12 metros esticado em uma árvore, pôde captar emissoras muito interessantes em diversos continentes com bastante clareza na recepção. África, Europa, Ásia, América do Sul e Norte foram alguns dos continentes sintonizados, inclusive com a inusitada recepção de 2 estações de números, as quais são atribuídas a agências de espionagem de alguns países. Este foi o relato do Sarmento. O que posso dizer a respeito é que, como resido em São Paulo, estou procurando, dentro do possível, passar a sexta-feira, o sábado e o domingo em Itatiba, no interior do estado, e retornar na segunda-feira. Posso endossar o que foi dito pelo Sarmento. Em São Paulo, realmente, por mais que tente, não consigo fazer DX. O máximo que consigo é escutar razoavelmente bem emissoras com sinal médio a forte. Banda tropical, nem pensar. O único receptor com que consegui escutar alguma coisa em São Paulo era com o Rod Schwartz EK-47, o qual levei para Itatiba e eu estou utilizando com uma antena modelo T2FD, que o experiente DXista Adalberto Marques de Azevedo projetou para mim. Ela foi calculada especialmente para recepção na banda tropical. Estou fazendo bons DX. Informarei aos amigos os resultados oportunamente. Minha casa em Itatiba é de madeira maciça maçaranduba, a mesma utilizada nos dormentes dos trilhos de trem, muito resistente e ótima para a prática da radioescuta. Com receptores portáteis, com a simples antena telescópica deles, escuto estações que com dificuldade escuto em São Paulo com uma antena de 10 metros. Aconselho a todos que residam em cidade grande que sempre que for possível ir para o interior ou o litoral, que o façam, levando consigo o receptor e alguns fios para instalar uma antena. Constatará ser muito gratificante praticar a radioescuta nestes locais. Os ouvintes que residem em cidades longe dos grandes centros, aproveitem este privilégio para praticarem a radioescuta e, sempre que as condições de propagação permitirem, tentarem os DX. Falou Ulisses Galete, de Itatiba, São Paulo. Boas escutas a todos. Você acabou de ouvir a colaboração do DX Clube do Brasil aqui no DXHCJB. Para mais informações, acesse o site www.ondascurtas.com. A Associação DX do Brasil apresenta o seu informativo semanal dentro do programa DXHCJB Internacional. Olá, amigos! Está no ar mais um Segmento DX, o espaço semanal da Associação DX do Brasil, que destaca as escutas mais inusitadas da semana e informações atuais do mundo das ondas curtas.
E no segmento DX de hoje, chego já com muitas escutas interessantes que acabam de sair do forno. Uma emissora muito interessante por sua programação cultural é a Rádio Romênia Internacional. A emissora emite em 9.635 kHz, por volta das 3 horas UTC. A seguir, vamos conferir um pequeno trecho de uma das escutas que eu fiz da Rádio Romênia, já abrindo aqui o segmento DX. De correlación de pensiones con las subidas de precios. La institución internacional afirma que los responsables de Bucarest deben solucionar los problemas relacionados con la competitividad de la fuerza laboral y mejorar la eficacia y la calidad de los procesos de gestión y de control. Então, conferiram o áudio? Não esqueçam, a frequência da Rádio Romênia Internacional, uma assim muito boa de ser captada, é esta aí, 9.635 kHz, por volta das 3 horas pelo tempo universal. E a Rádio Canadá Internacional está emitindo programação em inglês e francês todos os dias para a América Latina. A emissora foi ouvida com boa qualidade de recepção em 15.365 kHz na banda dos 19 metros, às 19 horas pelo tempo universal. A seguir, confira também um pequeno trecho desta escuta. But frankly, I think all time is precious, especially the time spent with you. We've got some great Canadian music and lots of your letters, and there's not a moment to waste. So, let's get started. E a RDP Internacional, a rádio e televisão de Portugal, tem sido ouvida sempre com excelente qualidade nas ondas curtas. A sua emissão diária, em 15.465 kHz, tem sido muito elogiada pela qualidade e potência com qual opera a emissora. A emissora tem sido bem sintonizada na frequência já citada. A seguir, ouçam comigo uma das escutas que fiz da RDP Internacional aqui no segmento DX. Beira-Mar de Monte Gordo com 11 pontos. São 6h20 da tarde. Avançamos para a entrevista da semana. Carlos Maia, o presidente da Fundação do Benfica, do Maratona Clube de Portugal e o organizador da Meia Maratona de Lisboa, é o convidado da Antena 1 e do Diário Desportivo Record. E encerrando esse espaço, registrar aqui ainda a escuta da All India Radio, por volta das 19 horas e 30 minutos pelo tempo universal, quando estava emitindo em 13.620 kHz. A emissão era em idioma local. A emissora foi bem sintonizada. Bem, amigos, para mais acessem www.leonaldoferreira.blogspot.com. 73 a todos. Boas escutas. Você está acompanhando o informativo semanal da Associação DX do Brasil. Ao microfone, Jailton Amaral. Os 15 anos da Associação DX do Brasil. Muita coisa mudou no mundo das ondas curtas desde que a Associação DX do Brasil, sob o nome de Santa Rita DX Clube, passou a existir no dia 1 de maio de 1994. Nestes 15 anos de fundação, uma dezena de emissoras internacionais deixaram de emitir em português para o Brasil. Primeiro, a desculpa era o satélite. Mais recentemente, a desculpa é a internet. Mesmo diante de tudo isso, nosso clube continua divulgando as cerca de 20 emissoras internacionais que ainda emitem em português para o Brasil pelas ondas curtas. Também continuamos acompanhando aquelas emissoras que estão fora das ondas curtas no idioma português, pois, vez por outra, alguma volta, depois de muitos anos, como aconteceu recentemente com a Rádio Canadá Internacional. Por outra parte, vemos emissoras que aumentam o seu tempo de emissão em português para o Brasil, como aconteceu recentemente com a Rádio Internacional da China. Queremos, nesta ocasião, parabenizar a todos os nossos 110 sócios que nos mantêm ativos, bem como convidar outros a que passem a apoiar ainda mais o nosso hobby, pois somente assim ele continuará existindo por muito tempo. A Associação DX do Brasil apresentou o seu informativo semanal dentro do programa DX HCJB Internacional. Para mais informações, acesse o nosso site www.adxb.com.br. A seguir, o Informe DX por Jorge Silva, boletim de responsabilidade da Associação DX do Brasil, que contém informações online sobre o mundo do rádio.
Brasil. Nesse início de século, com tantas novidades tecnológicas, acabamos assumindo uma postura de que tudo que não se enquadra nesses novos suportes de comunicação é produto do passado. Primeiro, devemos lembrar de que todos que, embora estejamos discutindo o uso de tecnologias digitais no meio rádio, ainda recebemos o sinal das emissoras da mesma forma que nossos avós recebiam, ou seja, analogicamente. A dona de casa, o taxista, o garotão que usa MP3, que sintoniza a rádio. Um bom exemplo disso é a cobertura da Rádio Nacional da Amazônia, a única que cobre toda a região definida como Amazônia Legal. Em muitos casos, é a única forma de contato entre vilas inteiras com o mundo exterior. As ondas curtas chegam onde nenhuma emissora comercial tem interesse de ir, pois o pobre que vive no meio do nada não é consumidor importante. Bulgária. Essas são as novas frequências em espanhol da Rádio Bulgária, no período A9, válido de 29 de março a 25 de outubro. Da 1 às 2 horas UTC em 7.400 kHz e 9.400 kHz. Das 6 às 6h30 UTC em 11.800 kHz e 15.800 kHz. Das 11 às 11h30 em UTC em 11.800 kHz e 15.800 kHz. Das 16h30 às 17 horas UTC, em 11.800 kHz e 13.800 kHz. Das 21h30 às 22h30 UTC, em 6.200 kHz e 9.800 kHz. Das 23 às 0 horas UTC, em 7.400 kHz e 9.400 kHz. Canadá. Essas são as novas frequências em espanhol da Rádio Canadá Internacional, para o período A9, válido de 29 de março a 25 de outubro. Das 22 às 23 UTC em 11.990 kHz e 13.725 kHz. Das 22h05 às 23h05 UTC em 6.100 kHz. Das 23 às 0 horas UTC em 11.990 kHz. Das 0 Bom, amigos, acabamos de ouvir aí parte do programa DXHCJB Internacional, na rádio HCJB, a voz dos Andes. E aí nos resta realmente recordar e voltar no tempo nesses áudios interessantes que as emissoras de grande porte deixaram as ondas curtas. A HCJB ainda transmite direto da Alemanha, mas com um sinal muito restrito aqui para a América Latina, ok? Mas aí vamos dar sequência à nossa programação. Vamos agora para mais uma notícia de X, e a informação é que nos chega também desde a Europa, só que essa é em glamour, realmente com saudações a todos. 40 aniversário da Atlantic Radio. A Atlantic 2000 Internacional foi ouvida pela primeira vez em ondas curtas no dia 6 de junho de 1982 em 7.325 kHz. Em junho de 2022, completaremos 40 anos. Para este evento especial, transmitiremos 2 programas, shows de aniversários diferentes. No próximo domingo, dia 5 de junho, das 0 hora a 1 hora UTC, transmitiremos em 9.395 kHz via Rádio Miami Internacional, com a cortesia da Rádio for Peace International. Então, amigos, a primeira transmissão comemorativa aos 40 anos da Rádio Atlantic 2000 Internacional vai acontecer no próximo domingo, dia 5 de junho, das 0 hora a 1 hora UTC, em 9.395 kHz, por meio da Rádio Miami Internacional. E também será repetido todos os domingos do mês, no mesmo horário e na mesma frequência. No sábado 11 de junho, será das 8 às 9 UTC, em 6.070 e 9.670 kHz via canal 292. Se você deseja receber nosso EQSL especial, envie um relatório de recepção bem detalhado para o seguinte e-mail: Atlantic, seria ATLANTIC 2000 internacional @gmail.com. Então vamos lá, em código fonético internacional: Alfa Tango Lima, Alfa November, Tango Índia, Charlie,
segundo 000, Índia, November, Tango, Eco, Romeo, November, Alfa, Tango, Índia, Oscar, November, Alfa, Lima, arroba, Golf, Mike, Alfa, Índia, Lima, ponto, Charlie, Oscar, Mike, ok? Se você deseja ouvir com web SDR, mencione sua localização geográfica em tempo real. Junho de 1982, junho de 2022, 40 anos da Atlantic 2000 Internacional. Ok, amigos? Então, essa foi mais uma notícia de Exo. Outra que nos chega agora pela QTC do ECRA é que a ISS tem novos transceptores instalados em sua estação. No último dia 25 de maio, o cosmonauta russo Oleg Artemyeva, Artemyeva, instalou novos rádios para a estação de rádio amador no segmento russo da Estação Espacial Internacional, a ISS. 2 transceptores Kenwood, o Tango Mike Delta 710 Golf Alpha. Saiba mais sobre este equipamento acessando o site da QTC ECRA. Os equipamentos foram enviados à ISS TV em 17 de fevereiro de 2022 na missão de transporte de carga Progress Mike Sierra 19. De acordo com o cronograma de trabalho, Oleg Artemyeva desmontou com sucesso o antigo equipamento de rádio amador e instalou sua nova versão em seu lugar. Testes estão previstos para os próximos dias. Os equipamentos serão utilizados para contatos entre escolas e os tripulantes da ISS, transmissões em ISS TV e outras atividades envolvendo o radioamadorismo no espaço. Como curiosidade, nos fatos divulgados, o display do TMD 710GA, duas frequências distintas, a habitual 145.800 MHz e uma outra em 145.550 MHz. Esta era a frequência utilizada para falar com os cosmonautas da antiga Estação Espacial Soviética Mike India Romeo, ou seja, a Mir. Fica a pergunta, quem sabe haverá alguém lá em cima ouvindo nesta QRG, hein? E aí, fica o questionamento. A ISS transmitirá imagens em ISS TV na próxima semana. A ARISS acaba de anunciar uma nova rodada de transmissões em ISS TV, promovida pelo segmento russo da ISS. Será nos dias 8 e 9 de junho. O cronograma é o seguinte: dia 8 de junho de 2022, quarta-feira, das 9h45 às 15 horas UTC, ou seja, das 6h45 às 12 horas, horário de Brasília, e também dia 9 de junho, quinta-feira, das 8h40 UTC às 16h15 UTC, ou seja, no Brasil, das 5h40 às 13h15, horário de Brasília. A frequência é habitual, 145.800 kHz, o modo SSTV, também o Papa Delta 120. As imagens SSTV serão transmitidas usando o novo transceptor Kenwood TMD710 Golf Alpha, conforme anunciado mais ou menos por volta do dia 25 de maio. Ok? Então, para receber a imagem SSTV, utilize um dos softwares que estão disponíveis e informados na QTC ECRA. Então, existem vários decodificadores, vários softwares para Windows, para Linux, para Android e para iOS. Ok? Então, visitem o QTC da ECRA em qtc.ecra.club. Ok, amigos? Então, fica aí mais uma notícia de X. Agora vamos para os áudios dos amigos. Vamos ouvir aqui o áudio do nosso amigo Fábio Moreira, lá de Minas Gerais, que ouviu a Rádio Havana Cuba, em espanhol, em 13.740 kHz, de 1h28 UTC, no dia 1 de junho de 2022, ou seja, ontem. Também o Fábio ouviu a Rádio Praga Internacional, em 9.000
955 kHz em idioma espanhol, das 2h06 UTC, também dia 1º de junho. O Fábio também ouviu a Rádio Rebelde em 5.025 kHz em idioma espanhol, às 2h01 UTC, também dia 1. Também ouviu a WEWN, ou seja, a Rádio Católica Mundial, em 12.050 kHz, às 23h16 UTC, também dia 1º. Em sequência, teve aí o Leandro Zubinski, ouviu a Rádio Nacional da Amazônia em 11.780 kHz, às 23h42 UTC, também no dia 1º de junho. O Leandro é lá da cidade de Passos, Minas Gerais. E também o nosso amigo Marcos Álvares Barbosa, que ouviu a BBC de Londres em 15.400 kHz, em idioma inglês, às 19h08 UTC, no último dia 25 de maio. Então vamos ouvir esses áudios interessantes, ok? Já voltamos em sequência. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Efemérides musicales desde Mi Habana. Efemérides musicales. Una rosa de Francia. Melhor programação, o que você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. O que você merece. Están perdiendo la esperanza de que una solución de dos estados pueda actualmente funcionar, prácticamente hablando. Están viendo como una opción más segura un estado. Pero sí, de todas formas, aunque uno visita allá y tiene estas conversaciones con las personas locales y essa é a sua rádio. Ligada em você. Galo pra nós, mostra esse galo. Esse não chamaria de o que você merece. This is the BBC World Service, where Irvin Hall is telling the story of a groundbreaking art show. I'm going behind the scenes at the Baltimore Museum of Art, where a group of security guards have spent the last year curating their own exhibition. It immediately spoke to me. I think since day one of working here, made me look at art in a whole new light. Guarding the Art, Tuesdays 8 to 12:30 GMT. Amigos, acabamos de ouvir aí as escutas do Marcos Álvares Barbosa, que ouviu a BBC World Service em 15.400 kHz no último dia 25 de maio. Bom, agora também temos uma mensagem do nosso amigo Cassiano Alves Macedo, e gravou um áudio e nos transmitiu para repassarmos
um comunicado sobre as ondas do rádio de um modo geral. Vamos ouvir na sequência. Essa é a sua rádio. Ligada em você. No dia 29 de maio foi celebrado o 50º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Esse dia tão importante é um dos frutos do Concílio Vaticano II, previsto no decreto do Concílio publicado em 4 de dezembro de 1963, o Inter Mirifica, que significa do latim para o português entre os maravilhosos. Os trabalhos do concílio começaram em 1962, sendo encerrado em 1965, porém suas repercussões estão presentes até hoje. A Igreja sempre deu importância aos meios de comunicação, mas precisava compreender melhor sua evolução nas mais diferentes expressões como linguagem, cultura e, sobretudo, como elemento articulador da sociedade, dizem assim os responsáveis pelo Dia Mundial das Comunicações Sociais. Tendo como objetivo colocar em prática as recomendações da Pontifícia Comissão e pareceres de diversas comissões, foi criado em 1966 o Dia Mundial das Comunicações Sociais. No dia 7 de maio de 1967, celebrou-se pela primeira vez esse dia. A data a que se comemora é, em geral, no domingo que antecede a festa de Pentecoste. E a mensagem do Papa é publicada no dia 24 de janeiro, festa de São Francisco de Sales, que é o padroeiro dos jornalistas. Nesse ano de 2022, o Papa Francisco pede para escutar com o ouvido do coração. Vejam bem que bonito, escutar com o ouvido do coração. Nesses momentos difíceis que nós vivemos, onde perdemos até a capacidade de ouvir, os radioescutas, sem dúvida, são uma exceção, de certa forma, pois o nosso hobby exige isso, exige escutar. Sabemos muito bem, pela nossa prática, que escutar é essencial para a comunicação humana. Podendo, então, vamos seguir o conselho do Papa, onde ele diz que podemos construir um diálogo edificante através da escuta. Falou Cassiano Alves Macedo, do blog antenadosaber.blogspot.com, e meu contato é encontrodx@gmail.com. Amigos e amigas, acabamos de ouvir aí o Cassiano Macedo, que nos mandou uma mensagem sobre o Dia Mundial das Comunicações, ok? Agora vamos aos logs do nosso amigo José Ronaldo Xavier, que fez algumas escutas ontem, dia 1º de junho de 2022, utilizando o receptor Texan S2000 e a antena Sony AN71. Então vamos ouvir em sequência os logs. Com transmissão direto da China, ele ouviu em 7.300 kHz, dia 1 de junho de 2022, das 22h45 às 22h56 UTC, a Rádio Internacional da China, em idioma, deixe-me ver aqui, Esperanto. O símbolo foi o 45554. Também ele ouviu em 13.640 kHz, das 22h36 às 22h45, Rádio Internacional da China, em idioma japonês, com o símbolo 35433. Com transmissão direta de Guam, ele ouvia 11.750 kHz, dia 1º de junho, das 21h41 às 21h50, a Adventist World Radio, que é a KSDA, de Agate em Guam, em idioma chinês. O símbolo era o 35533. Também ouviu direto de Guam, em 12.040 kHz, também a Adventist World Radio, das 22h11 às 22h20 UTC, em idioma sudanês, certo? O símbolo era o 25322, bem deficitária o sinal. Direto de Madagascar, em 9.000, ou direto de Madagascar, em 9.765 kHz, ele ouviu a palavra alegre, certo? Em idioma português, das 21 às 21h18 UTC, com o símbolo 45533. A Ilha Mariana do Norte, ele ouviu em 11.985 kHz, a Rádio Free Asia,
das 21h52 às 22h, UTC, em idioma coreano. O SINPO eram 35422, uma recepção bem deficitária. Em paralelo, ele ouviu em 11.945 kHz, com forte interferência da Rádio Exterior da Espanha, que transmitia em 11.940 kHz. Okay? Com transmissões direto da Filipina, ou direto das Filipinas, ele ouvia em 9.320 kHz, das 22h21 às 22h30, a Rádio Voz da América, em idioma Khmer. O SINPO era 35533. Ok? Também ele ouviu direto das Filipinas em 9.735 kHz, a Rádio Vaticano em idioma chinês, das 22h01 às 22h10 UTC, com o SINPO 35433. A Romênia, ele ouviu em 11.650 kHz, das 21h31 às 21h41 UTC, a Rádio Romênia Internacional em idioma espanhol, com SINPO 45554. Ele ouviu direto do Vaticano em 7.360 kHz, das 21h20 às 21h28 UTC, a Rádio Vaticano em idioma português, com SINPO 45554. Ok, amigos, aí foram os logs do nosso amigo José Ronaldo Xavier, com escutas direto de Cabedelo, na Paraíba. Bom, amigos, chegamos ao final da nossa programação na noite de hoje. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do Deixa Clube Sem Fronteiras. Para todos, um iluminado e abençoado fim de semana e até o nosso próximo programa. Boa noite, amigos. Fui! Essa é a sua rádio. Ligada em você. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. O Clube de Rádio Ouvinte Internacional DX Clube Sem Fronteiras convida todos os DXistas, radioescutas, radioamadores e população em geral para participar do 6º Encontro de Radioamadores de Caruaru. O encontro será realizado no dia 12 de junho de 2022, das 9 às 16 horas, no Centro de Compras Polo Caruaru, na cidade de Caruaru, em Pernambuco. No encontro terá palestras, feirinha de rádios e equipamentos, eletrotroca e uma estação de rádio amador montada no encontro. Uma realização do DX Clube. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. Simplesmente diferente.